Antes de qualquer palavra, permita-se parar por alguns instantes. Se puder, diminua o ritmo do corpo, relaxe os ombros, solte a mandíbula, respire fundo, lentamente, e solte o ar devagar. Respire mais uma vez, não com pressa, como quem escolhe estar aqui agora. Este é um momento de entrega. Não é apenas um vídeo, é um tempo separado para Deus. Hoje nós vamos orar 2 salmos poderosos, salmos que atravessam gerações, palavras que sustentaram pessoas em meio ao medo, à dor, à espera e à incerteza. Nesta oração, vamos orar o Salmo 91, o salmo da proteção, do refúgio, da presença de Deus que guarda, e também o Salmo 23, o salmo do cuidado, da provisão, do descanso da alma. Se esta oração já começa a tocar o seu coração, se você sente que precisava exatamente desse momento, eu te convido, com simplicidade, inscreva-se no canal, curta este vídeo e deixe nos comentários o seu amém ou o nome de alguém que você deseja apresentar diante de Deus agora. Que esta oração alcance não só você, mas todos aqueles que precisam de paz. Agora, continue respirando. Permita que a palavra fale antes de qualquer pedido. Vamos começar orando literalmente o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, depois de ouvirmos a tua palavra, nós não a deixamos apenas no ouvido, nós a trazemos para dentro do coração. Porque não é apenas sobre saber que tu és refúgio, é sobre habitar nesse refúgio. Não é apenas sobre ouvir que tu proteges, é sobre descansar nessa proteção. Agora, Senhor, olha para essa pessoa que está aqui. Tu conheces cada pensamento silencioso. Tu sabes exatamente o que ela carrega e o que ninguém mais vê. Talvez exista um medo que ela não conseguiu explicar. Talvez uma preocupação que insiste em voltar. Talvez um cansaço que não é só físico, mas emocional, espiritual, profundo. E ainda assim, a tua palavra diz que aquele que habita no teu esconderijo descansa. Então, Pai, ensina esta alma a habitar. Não a visitar de vez em quando, mas a morar. Que ela aprenda a se refugiar em Ti quando o coração acelerar. Que ela encontre abrigo em Ti quando as notícias assustarem. Que ela se esconda em Ti quando não souber o que fazer. Cobre agora, Senhor, não com palavras humanas, mas com a Tua presença real. Cobre a mente contra pensamentos de medo. Cobre o coração contra angústias antigas. Cobre a casa, o ambiente, o quarto, com a paz que vem do céu. Que toda sensação de ameaça seja quebrada. Que todo sentimento de insegurança seja dissolvido. Que todo peso invisível comece a perder força. Porque quando tu guardas, nada atravessa. Quando tu proteges, nenhuma armadilha prospera. Quando tu cercas, nenhum mal se aproxima. Pai, se houver alguém ouvindo esta oração que sente medo durante a noite, que tem dificuldade de dormir, que acorda com o coração inquieto, que agora receba descanso, que o espanto noturno não encontre espaço, que a ansiedade não encontre brechas, que o corpo desacelere,
Que a respiração se torne leve, que o sono venha como um presente. Se houver alguém que está vivendo dias difíceis, dias de pressão, dias de incerteza, dias em que tudo parece frágil, lembra agora: 1000 podem cair ao redor, mas aquele que confia em ti permanece. Não porque é forte, mas porque está guardado. Pai, envia teus anjos, não como uma ideia simbólica, mas como cuidado real. Que os caminhos desta pessoa sejam protegidos, que as decisões sejam guardadas, que os passos sejam conduzidos, que erros sejam evitados, que livramentos aconteçam mesmo quando ela não perceber. Se houver uma batalha invisível, tu és maior. Se houver uma luta silenciosa, tu és refúgio. Se houver um ataque emocional, tu és escudo. Que agora toda a sensação de estar sozinho seja quebrada, porque a tua palavra diz: eu estarei com ele na angústia. Então fica, Senhor, fica na dor, fica no silêncio, fica no processo, fica enquanto a resposta não vem, fica enquanto o coração aprende a confiar. E enquanto o tempo passa, ensina esta pessoa a descansar sabendo que tu vês o que ela não vê e ages mesmo quando tudo parece parado. Pai, que esta proteção não seja apenas sentida agora, mas lembrada amanhã. Que ao acordar, ela se lembre: eu estou guardado. Que ao sair de casa, ela se lembre: eu estou protegido. Que ao enfrentar desafios, ela se lembre: Deus está comigo. Que a confiança cresça, que o medo diminua, que a fé encontre espaço para respirar e que pouco a pouco o coração aprenda a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está nas tuas mãos. Pai querido, há momentos em que a vida não grita, mas pesa. Momentos em que não existe uma tragédia visível, mas existe um cansaço acumulado, uma sobrecarga silenciosa, um medo que não se apresenta com palavras, mas com sensações. E tu conheces esses lugares internos. Tu sabes onde essa pessoa está cansada. Tu sabes onde ela tem insistido em ser forte quando, na verdade, precisava ser cuidada. Por isso agora, Senhor, toca nessas áreas escondidas, não com julgamento, mas com misericórdia. Que toda cobrança excessiva seja quebrada. Que todo sentimento de insuficiência seja dissolvido. Que toda ideia de que ela precisa dar conta de tudo sozinha caia por terra. Porque o teu cuidado não exige desempenho. A tua proteção não depende de merecimento. O teu abrigo não se conquista, ele se recebe. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que estão tentando controlar tudo porque têm medo de perder. Medo de perder pessoas, medo de perder estabilidade, medo de perder aquilo que lutaram tanto para construir. E o controle tem sido um peso, uma vigilância constante, uma tensão que nunca relaxa. Então agora, Senhor, ensina a soltar, não de forma brusca, mas suave, como quem entrega algo precioso nas mãos de quem é mais forte. Que esta pessoa aprenda a confiar não apenas quando tudo está bem, mas justamente quando não está. Que ela encontre descanso não porque entende tudo, mas porque sabe em quem confia. Pai, se houver lembranças que ainda doem, situações que ficaram mal resolvidas, palavras que feriram, momentos que ainda ecoam no coração, traz cura. Cura que não apaga a história, mas tira o peso dela. Cura que não nega o que aconteceu, mas transforma a forma como isso afeta. Que o passado perca o poder de assustar. Que a memória deixe de ser um lugar de medo e se torne um lugar de aprendizado e libertação. Tu és o Deus que livra do laço escondido, do perigo que não é visível, daquilo que se forma na mente antes de se manifestar na vida. Por isso agora, Senhor, quebra toda armadilha emocional, toda repetição de pensamentos destrutivos, toda expectativa negativa que insiste em se repetir. Que a mente seja protegida, que os pensamentos sejam alinhados, que a imaginação encontre limites saudáveis, que esta pessoa durma sem medo do amanhã, que acorde sem peso do ontem, que viva o hoje com a certeza de que não está desamparada. Pai, quando a tua palavra diz que nenhuma praga chegará à tenda, nós entendemos que não é só sobre o corpo, mas sobre a alma. Então guarda os relacionamentos, guarda os vínculos, guarda as palavras que entram, guarda as decisões que saem, que aquilo que tenta contaminar, desanimar, confundir, perca acesso.
Coloca limites invisíveis, Senhor. Muros que não aprisionam, mas protegem. Portas que se fecham para o que fere e se abrem para o que edifica. Se houver alguém ouvindo esta oração que está se sentindo vulnerável, emocionalmente exposto, espiritualmente cansado, que agora sinta o abraço do céu. Não um abraço apressado, mas um abraço que sustenta, que permanece, que acolhe sem exigir explicações. Pai, que esta pessoa se sinta segura não por causa das circunstâncias, mas por causa da Tua presença. Que ela aprenda a repousar sabendo que, mesmo enquanto descansa, Tu continuas trabalhando. E que, pouco a pouco, o coração desacelere, a alma encontre espaço, a fé respire novamente. Pai amado, há fases em que o perigo não vem de fora, mas de dentro. Pensamentos que se repetem, sentimentos que insistem, uma inquietação que não encontra motivo claro, mas não vai embora. E ainda assim, a Tua palavra afirma que Tu livras do laço oculto, daquilo que se arma em silêncio, daquilo que cresce sem ser percebido. Por isso agora, Senhor, traz luz onde existe confusão, traz clareza onde há excesso de pensamentos, traz ordem onde a mente parece um campo de batalha. Que esta pessoa não seja dominada por cenários que não aconteceram, que o medo do futuro não roube a paz do presente, que ela aprenda a discernir o que é aviso e o que é ansiedade, o que é prudência e o que é peso desnecessário. Pai, quando a Tua palavra diz que Tu cobres com Tuas asas, nós entendemos que é cuidado constante, presença contínua, proteção que não dorme. Então cobre agora cada detalhe da vida desta pessoa. Cobre o que ela consegue controlar e o que está completamente fora do alcance. Cobre aquilo que ela entende e aquilo que ainda não faz sentido. Que nenhuma decisão seja tomada a partir do medo. Que nenhuma escolha seja guiada pela insegurança. Que o coração encontre firmeza. Que a fé encontre espaço. Que a confiança seja fortalecida mesmo em meio à incerteza. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que estão vivendo dias de espera, esperando uma resposta, esperando uma mudança, esperando um sinal. E a espera tem sido longa, tem sido cansativa, tem exigido paciência além do que parecia possível. Por isso agora, Senhor, sustenta quem espera, fortalece quem permanece, renova quem quase desistiu. Que esta pessoa não confunda silêncio com ausência, que ela não interprete demora como abandono, que ela lembre: Tu estás presente mesmo quando não fala. Pai, quando a palavra diz que 1000 cairão ao lado e 10.000 à direita, mas que o Teu Filho permanece, nós declaramos estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade interior. Que o caos externo não defina o estado interno. Que as notícias não roubem a esperança. Que as circunstâncias não ditem a fé. Que esta pessoa seja guardada para não reagir impulsivamente, para não se deixar levar pelo medo coletivo, para não perder a paz por aquilo que não pode controlar. Pai, envia anjos aos caminhos, aos trajetos diários, às conversas importantes, aos momentos de decisão. Que haja livramento em detalhes pequenos, em atrasos que protegem, em mudanças de rota, em palavras não ditas, em escolhas evitadas. Que esta pessoa seja guardada até daquilo que ela nem sabe que poderia dar errado. Pai, se houver uma sensação de ameaça invisível, uma inquietação sem explicação, um peso no peito, que agora isso seja dissipado, que o corpo relaxe, que o sistema nervoso desacelere, que a respiração se torne profunda, que a mente encontre repouso, porque quando o Senhor é refúgio, não há necessidade de vigilância constante. Quando o Senhor é fortaleza, não há necessidade de estar sempre em alerta. Ensina esta alma a confiar, não com palavras, mas com descanso. E enquanto o tempo passa, enquanto a oração continua, vai trazendo paz, vai fortalecendo a fé, vai firmando o coração. Pai eterno, há pessoas que aprenderam a sobreviver, mas ainda não aprenderam a descansar. Aprenderam a se proteger sozinhas, a prever cenários, a antecipar problemas, a se preparar para quedas que talvez nunca aconteçam. E isso cansa profundamente. Por isso agora, Senhor, ensina esta pessoa a confiar sem precisar estar sempre em alerta. Que ela entenda que vigilância não é fé,
E controle não é segurança. A verdadeira segurança nasce quando o coração aceita que não está sozinho. Pai, quando a tua palavra diz que nenhuma praga chega à tenda, nós entendemos que há limites estabelecidos por ti. Limites que o medo não atravessa. Limites que a ansiedade não ultrapassa. Limites que o mal não pode romper. Então estabelece agora esses limites. No pensamento, no ambiente, na rotina, na vida emocional. Que esta pessoa sinta que existe um espaço seguro onde ela pode ser quem é, sem precisar se defender. Pai, há feridas que não foram causadas por inimigos, mas por quem estava perto. Palavras que deveriam acolher, mas machucaram. Expectativas que frustraram. Promessas que não se cumpriram. E essas feridas fizeram o coração se fechar, criaram barreiras, geraram desconfiança. Então agora, Senhor, cura o que foi ferido por dentro. Não com pressa, mas com cuidado. Que a confiança seja restaurada aos poucos, no tempo certo, do jeito certo. Que esta pessoa não perca a capacidade de amar por causa da dor. Que ela não se torne fria por causa das decepções. Que o coração seja protegido sem se tornar endurecido. Pai, se houver alguém ouvindo esta oração que sente medo de se entregar novamente, medo de confiar, medo de acreditar, acolhe. Mostra que confiar em ti não é um risco, é um descanso. Que a fé não seja uma luta, mas um lugar de repouso. Pai, há também quem esteja carregando culpa. Culpa por decisões passadas, culpa por erros cometidos, culpa por caminhos escolhidos. E essa culpa tem pesado, tem drenado a alegria, tem enfraquecido a esperança. Então agora, Senhor, traz perdão, não como um conceito, mas como libertação real. Que esta pessoa entenda que o passado não define o futuro, que erros não anulam promessas, que quedas não cancelam o teu cuidado, que a vergonha perca força, que a culpa seja substituída por paz, que a condenação seja silenciada. Pai, quando a tua palavra fala de pisar o leão e a serpente, nós entendemos autoridade espiritual, autoridade sobre o medo, autoridade sobre pensamentos destrutivos, autoridade sobre tudo aquilo que tenta dominar o interior. Então levanta esta pessoa por dentro, não com orgulho, mas com segurança. Que ela saiba quem é e em quem confia. Que ela não se diminua por causa das lutas. Que ela não se defina pelas batalhas que enfrentou. Pai, sustenta, guarda, protege. E enquanto esta oração continua, vai aprofundando a paz, vai fortalecendo a confiança, vai firmando o coração no lugar certo. Pai amado, existem pessoas que estão cansadas não porque caminharam pouco, mas porque caminharam sozinhas por muito tempo. Carregaram responsabilidades que não eram delas. Sustentaram expectativas alheias. Tentaram manter tudo de pé mesmo quando o próprio interior estava frágil. E tu vês isso. Nada te passa despercebido. Por isso agora, Senhor, retira dos ombros desse coração o peso que não foi feito para ele carregar. Que a sobrecarga emocional diminua, que a pressão interna ceda, que o coração encontre espaço para respirar, que esta pessoa perceba que não precisa provar nada para ser cuidada por ti. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que aprenderam a se calar para não incomodar, que engoliram dores para não sobrecarregar ninguém. E o silêncio virou um fardo, a ausência de voz virou solidão. Então agora, Senhor, acolhe o que nunca foi dito. Escuta o que ficou guardado. Cuida do que foi sufocado. Que esta pessoa se sinta vista, ouvida, compreendida, mesmo sem precisar explicar tudo. Pai, quando a tua palavra diz que tu respondes quando clamamos, nós entendemos que não precisamos gritar. Até o clamor silencioso chega até ti. Até a lágrima contida é percebida. Até o pensamento cansado é ouvido. Então responde, Senhor. Responde com paz. Responde com descanso. Responde com segurança. Que a resposta venha não apenas em circunstâncias, mas dentro. Que o coração encontre estabilidade. Que a mente desacelere. Que o corpo relaxe. Pai, há quem esteja vivendo conflitos internos. Uma parte quer seguir, outra parte tem medo, uma parte acredita, outra parte duvida. E esse conflito cansa. Então agora, Senhor, traz alinhamento interior.
Que fé e emoção caminhem juntas. Que razão e confiança se encontrem. Que esta pessoa não se sinta errada por ter dúvidas, mas que encontre em Ti um lugar seguro para fortalecê-las. Pai, quando a palavra diz que Tu dás abundância de dias, nós entendemos vida com sentido, dias com propósito, caminhos que não são vazios. Então, renova a esperança, renova a vontade de viver, renova o ânimo para continuar. Que esta pessoa volte a enxergar valor no presente, que ela volte a acreditar que ainda existem capítulos bons pela frente. Pai, se houver alguém ouvindo esta oração que esteja emocionalmente exausto, sem energia, sem motivação, que agora receba fôlego novo, não um fôlego forçado, mas restaurado. Que a vida volte a fluir no tempo certo, no ritmo certo, sem cobrança. E enquanto o tempo passa, enquanto esta oração continua, vai selando essa proteção, vai aprofundando esse descanso, vai fortalecendo essa confiança. Pai amado, há momentos em que o coração não pede respostas, pede apenas alívio. Alívio para o peso invisível, alívio para a tensão acumulada, alívio para a sensação de estar sempre tentando dar conta. E Tu és o Deus que alivia, não com promessas vazias, mas com presença. Por isso agora, Senhor, permite que esta pessoa solte o que tem segurado por tempo demais. Que ela não precise justificar o cansaço, que não precise explicar a dor, que não precise se defender, que simplesmente descanse sabendo que está segura. Pai, quando falamos de refúgio, falamos de um lugar onde não há ameaça, onde não há cobrança, onde não há medo de errar. Então torna esse refúgio real dentro do coração desta pessoa. Que ela encontre em Ti um lugar onde pode falhar sem ser rejeitada, um lugar onde pode chorar sem ser julgada, um lugar onde pode parar sem culpa. Pai, há quem esteja vivendo com medo constante de perder pessoas, perder oportunidades, perder estabilidade. E esse medo rouba o presente. Então agora, Senhor, ensina a confiar no hoje. Ensina a viver um dia de cada vez. Ensina a não antecipar dores que talvez nunca cheguem. Que esta pessoa encontre segurança não em garantias humanas, mas na Tua fidelidade. Pai, quando a Tua palavra diz que Tu és fortaleza, nós entendemos resistência, estrutura, sustentação. Então sustenta agora. Sustenta emocionalmente, sustenta espiritualmente, sustenta internamente. Que esta pessoa não desmorone por dentro mesmo quando o exterior balança. Que ela encontre firmeza no meio da instabilidade, calma no meio da pressão, esperança no meio da espera. Pai, se houver alguém ouvindo esta oração que sente que está no limite, que sente que não aguenta mais do jeito que está, acolhe. Mostra que pedir ajuda não é fraqueza, que descansar não é desistir, que parar também é um ato de fé. Pai, enquanto esta etapa da oração se aproxima do fim, sela tudo o que foi entregue, tudo o que foi confiado, tudo o que foi colocado diante de Ti. Que a proteção do Salmo 91 não seja apenas lembrada, mas vivida. Que esta pessoa se sinta guardada, acompanhada, amparada, e que pouco a pouco o coração esteja pronto para entrar em um novo lugar. O lugar do cuidado, do pastoreio, do descanso profundo. Pai amado, depois de falar de proteção, falamos agora de cuidado. Porque não basta estar protegido, é preciso ser conduzido. Não basta estar guardado, é preciso ser sustentado no caminho. E Tu não és apenas refúgio, Tu és pastor. Pastor que conhece o ritmo de cada um. Pastor que não apressa o cansado. Pastor que não abandona o ferido. Pastor que não perde nenhuma de suas ovelhas. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que não sabem qual é o próximo passo, que não enxergam claramente o caminho, que sentem medo de tomar decisões erradas. Então agora, Senhor, traz direção. Não como um mapa detalhado, mas como confiança suficiente para dar o próximo passo. Que esta pessoa aprenda a caminhar sabendo que não está sozinha, que alguém cuida, que alguém guia, que alguém sustenta. Pai, há quem esteja exausto não porque caminhou demais, mas porque caminhou sem descanso. Então agora, Senhor, prepara pastos verdes, momentos de pausa, tempos de refrigério,
espaços de restauração. Que esta pessoa não se sinta culpada por parar. Que ela entenda que o descanso também faz parte do caminho. Pai, há quem esteja emocionalmente seco, sem alegria, sem entusiasmo, sem brilho nos olhos. Então agora, Senhor, conduza a águas tranquilas, águas que não exigem esforço, águas que não trazem medo, águas que restauram sem cobrar. Que a alma seja refrescada, que o coração seja reabastecido, que a esperança volte a fluir. Pai, há quem esteja tentando ser forte o tempo todo e esqueceu como é ser cuidado. Então agora, Senhor, assume a condução, assume o ritmo, assume a direção. Que esta pessoa aprenda a confiar no teu pastoreio. E enquanto o coração se prepara, enquanto a alma se aquieta, vamos agora orar literalmente o salmo do cuidado, do descanso, da presença constante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, quando a tua palavra diz que tu és pastor, ela nos lembra que não estamos soltos na vida, nem abandonados à própria sorte. Existe cuidado, existe direção, existe presença constante, e isso muda tudo. Porque quando o Senhor pastoreia, não precisamos saber tudo, não precisamos prever tudo, não precisamos carregar tudo. Agora, Senhor, olha para esta pessoa que te ouve. Talvez ela esteja cansada de decidir sozinha, talvez esteja exausta de tentar acertar sempre, talvez esteja com medo de errar mais uma vez. Então agora, assume a condução. Que o coração pare de se cobrar tanto, que a mente pare de se pressionar tanto. Que a alma encontre descanso sabendo que alguém mais experiente está guiando o caminho. Pai, quando a palavra diz, nada me faltará, não é promessa de excessos, é promessa de cuidado suficiente. Suficiente para hoje, suficiente para o processo, suficiente para atravessar o que for necessário. Então agora, Senhor, quebra o medo da falta, o medo de não dar conta, o medo de não ser suficiente. Que esta pessoa confie que o que ela precisa chegará no tempo certo. Pai, há quem esteja vivendo em ritmo acelerado demais, sempre correndo, sempre resolvendo, sempre respondendo, e o corpo sente, a mente sente, a alma sente. Então agora, Senhor, faz deitar em pastos verdes, não apenas fisicamente, mas interiormente. Que esta pessoa aprenda a desacelerar por dentro, a desligar o excesso de pensamentos, a permitir que o silêncio faça bem. Pai, quando a palavra diz que tu guias a águas tranquilas, ela fala de segurança emocional, de ambientes que não ferem, de lugares onde não é preciso se defender. Então agora, Senhor, afasta esta pessoa de tudo o que a deixa em constante alerta, de relações desgastantes, de ambientes tóxicos, de situações que drenam a paz. Que ela encontre espaços de leveza, conversas que acolhem, momentos que restauram, pessoas que somam. Pai, refrigera a alma, refrigera onde houve excesso, refrigera onde houve desgaste, refrigera onde houve insistência além do limite. Que o interior seja renovado, que a alegria volte sem esforço, que o ânimo seja restaurado sem cobrança. Pai, há quem esteja atravessando vales, momentos difíceis, fases escuras, situações que assustam, e o vale não foi escolhido, mas precisa ser atravessado. Então agora, Senhor, traz coragem tranquila, não uma coragem que ignora o medo, mas uma coragem que caminha apesar dele. Que esta pessoa saiba, ela não está sozinha no vale, tu estás presente, caminhando junto, sustentando cada passo. Pai, que o medo não paralise, que a insegurança não domine, que a esperança permaneça viva, e enquanto esta oração continua, vai aprofundando o descanso,
vai fortalecendo a confiança, vai guiando com suavidade. Pai amado, há vales que não são apenas circunstâncias externas, são estados da alma. Dias em que o coração pesa mais, noites em que o pensamento não silencia, momentos em que a esperança parece distante e ainda assim a tua palavra afirma que mesmo no vale tu estás presente. Então agora, Senhor, que esta pessoa sinta essa presença, não como uma ideia distante, mas como companhia real. Que ela não se sinta abandonada no meio do processo. Que ela não interprete a dificuldade como ausência do teu cuidado. Pai, há quem esteja atravessando o vale com medo de não sair igual, com medo de perder partes de si, com medo de não suportar. Então agora, Senhor, traz segurança interior. Mostra que o vale não define o destino, que a travessia não cancela a promessa, que a dor não anula o cuidado, que esta pessoa caminhe sabendo que cada passo é acompanhado, que cada lágrima é vista, que cada suspiro é ouvido. Pai, quando a palavra diz que a tua vara e o teu cajado consolam, nós entendemos correção com amor, direção com cuidado, limites que protegem. Então agora, Senhor, se for preciso ajustar rotas, faz com suavidade. Se for preciso corrigir caminhos, faz com misericórdia. Que esta pessoa não se sinta punida, mas guiada. Não rejeitada, mas cuidada. Pai, há quem esteja confuso, sem saber se está indo na direção certa, sem saber se tomou as melhores decisões, sem saber se deveria ter escolhido diferente. Então agora, Senhor, traz paz sobre o que não pode ser mudado e sabedoria para o que ainda pode ser escolhido. Que o coração pare de se culpar tanto, que a mente pare de revisitar o passado em busca de respostas que já não existem. Pai, quando a palavra diz que preparas uma mesa na presença dos inimigos, ela nos lembra que o cuidado não depende da ausência de dificuldades. Então agora, Senhor, ensina esta pessoa a receber mesmo em meio às lutas. Que ela não adie a paz esperando tudo se resolver. Que ela não adie o descanso esperando o cenário perfeito. Que ela aprenda a viver mesmo quando o ambiente não é ideal. Pai, unge a cabeça com óleo, unge os pensamentos, unge as emoções, unge a forma de enxergar a vida. Que a mente seja renovada, que o olhar seja transformado, que o coração volte a perceber o cuidado nos detalhes. Pai, que o cálice transborde não de excessos materiais, mas de paz interior, de gratidão, de contentamento. Que esta pessoa volte a reconhecer pequenas alegrias, momentos simples, sinais de cuidado diário. E enquanto esta oração continua, vai aprofundando essa restauração, vai firmando esse descanso, vai conduzindo com amor. Pai amado, quando a tua palavra diz que a bondade e a misericórdia nos seguem, ela nos lembra que não caminhamos sozinhos nem somos perseguidos pelo medo, mas acompanhados pelo teu cuidado, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando estamos distraídos pela dor. A tua bondade continua presente, a tua misericórdia continua ativa. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que se acostumaram a esperar o pior, que vivem em constante antecipação da perda, que aprenderam a se proteger emocionalmente porque já se decepcionaram antes. Então agora, Senhor, reprograma o coração. Que esta pessoa volte a esperar o bem, que ela volte a acreditar que coisas boas também a alcançam, que ela não viva sempre em estado de defesa. Pai, se houver alguém ouvindo que sente dificuldade de confiar novamente, de se abrir, de criar expectativas, acolhe com paciência, não força processos, não apressa curas, não exige passos maiores do que ela consegue dar. Que a restauração seja suave, que a fé seja reconstruída com cuidado, que a confiança volte no tempo certo. Pai, quando falamos de misericórdia, falamos de recomeços, falamos de novas chances, de dias que não são definidos pelos erros de ontem, de histórias que não terminam na queda. Então agora, Senhor, libera recomeço. Que esta pessoa não se prenda ao que deu errado, que ela não se defina pelas partes quebradas da própria história, que ela se veja como alguém em processo, não como alguém perdido. Pai, há quem esteja cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de insistir, e o cansaço não é falta de fé, é excesso de peso. Então agora, Senhor,
alivia esse peso. Que esta pessoa entenda que descansar também é confiar. Que pausar também é caminhar. Que parar por um momento não significa desistir. Pai, se esta oração está tocando o coração de quem ouve, se algo aqui faz sentido, se esta palavra está trazendo paz, eu te convido, com simplicidade, deixe o seu amém nos comentários ou escreva o nome de alguém que você deseja colocar diante de Deus agora. Que esta oração alcance ainda mais vidas que precisam de descanso. Pai, que esta pessoa sinta que não precisa provar nada, que não precisa se justificar, que não precisa estar sempre forte, que ela se permita ser cuidada, guiada, sustentada, que a certeza do teu cuidado vá se estabelecendo profundamente, que a ansiedade diminua, que a paz aumente, que o coração encontre estabilidade, e enquanto esta oração continua, vai selando essa segurança, vai fortalecendo essa confiança, vai aprofundando esse descanso. Senhor, que esta pessoa sinta agora que não precisa correr, nada está atrasado, nada saiu do teu controle, nada se perdeu além do teu alcance. Mesmo quando os dias parecem confusos, a tua presença permanece clara. Mesmo quando o caminho não é visível, o teu cuidado continua firme. Pai, ensina o coração a desacelerar, ensina a mente a silenciar, ensina a alma a confiar. Que o excesso de pensamentos diminua, que o medo do amanhã perca força, que a necessidade de controle seja entregue. Porque quando confiamos, descansamos, e quando descansamos, ouvimos melhor a tua voz. Pai, a quem esteja carregando decisões difíceis, escolhas que parecem grandes demais, caminhos que parecem incertos demais, então agora, Senhor, retira o peso da decisão solitária. Que esta pessoa entenda que não precisa decidir tudo hoje, que alguns caminhos se revelam passo a passo, que o Senhor guia enquanto caminhamos. Pai, que o coração desta pessoa se sinta pertencente, pertencente à tua presença, pertencente ao teu cuidado, pertencente ao teu amor. Que ela não se sinta deslocada, nem perdida, nem fora do lugar. Que ela saiba que existe um espaço seguro onde ela pode repousar. Pai, há quem esteja lutando internamente com sentimentos que não consegue explicar. Uma tristeza silenciosa, uma angústia sem nome, uma sensação de vazio. Então agora, Senhor, visita esse lugar interno, não com julgamento, não com cobrança, mas com acolhimento. Que esta pessoa sinta que pode se abrir diante de ti sem medo. Pai, a tua palavra diz que habitaríamos na tua casa por longos dias. Que esta verdade se torne viva agora. Que esta pessoa entenda que a tua presença não é passageira, não é momentânea, não é condicionada, é constante, é fiel, é permanente. Que a alma encontre morada, que o coração encontre lar, que o espírito encontre repouso. E enquanto esta oração continua, vai alinhando pensamentos, vai restaurando emoções, vai fortalecendo a fé de forma suave. Que a paz vá se tornando profunda, que o descanso vá se estabelecendo, que a confiança vá se enraizando. E permanecemos aqui, Senhor, sob teu cuidado, sob tua presença, sob tua paz. Senhor, neste momento de quietude, vai tocando suavemente a fé desta pessoa. Não uma fé forçada, não uma fé de palavras vazias, mas uma fé viva, que cresce mesmo em silêncio. Pai, há momentos em que acreditar cansa, momentos em que confiar parece pesado, momentos em que a esperança parece distante, mas o Senhor conhece cada um deles. Conhece as noites em que o coração não descansou, conhece os dias em que o sorriso foi esforço, conhece as orações feitas em pensamento quando faltaram palavras. Então agora, Senhor, renova aquilo que está fraco, onde a fé está pequena, sopra a vida, onde a esperança está ferida, traz cura, onde o coração está cansado, traz alívio. Pai, que esta pessoa sinta que não está sozinha, nem mesmo nos momentos em que se sente assim. Que ela compreenda que o Senhor trabalha até quando ela não percebe. Que cada espera tem propósito. Que cada silêncio também comunica. Que cada atraso aparente carrega um cuidado escondido. Pai, retira a comparação. Que esta pessoa não olhe para a vida dos outros como medida da própria caminhada. Que ela entenda que cada história tem um tempo, um ritmo, um processo. Ensina-a a respeitar o próprio tempo, a honrar o próprio processo, a confiar no caminho que o Senhor escolheu para ela. Pai,
Onde há frustração, traz entendimento. Onde há decepção, traz consolo. Onde há dúvida, traz clareza. Não permita que pensamentos de desistência se tornem morada. Não permita que a tristeza se torne identidade. Não permita que o medo dite decisões. Que a esperança volte a respirar. Mesmo que ainda pequena, mesmo que ainda tímida, mesmo que ainda silenciosa. Pai, que esta pessoa volte a acreditar que dias melhores existem, que a alegria pode retornar, que a paz pode se estabelecer, que ela não se defina pelo momento atual, mas pela promessa que o Senhor já escreveu. Vai restaurando sonhos que foram guardados, vai reacendendo desejos que foram silenciados, vai fortalecendo o coração para continuar caminhando, e que mesmo sem respostas imediatas, ela encontre segurança em Ti, que esta oração vá alcançando lugares profundos, que a fé vá se firmando, que a esperança vá se reorganizando, e seguimos, Senhor, com o coração aberto, com a alma rendida, com a confiança renovada. Senhor Deus, agora conduz esta pessoa a um lugar mais profundo de entrega, um lugar onde não é preciso se defender, onde não é preciso provar nada, onde não é preciso ser forte o tempo todo. Pai, ensina-a a descansar em Ti, a soltar o controle que cansa, a liberar o peso que machuca, a confiar mesmo sem entender tudo. Neste momento, Senhor, toca o interior desta alma, toca onde ninguém vê, onde ninguém pergunta, onde ninguém alcança. Toca as feridas antigas que foram sendo escondidas com o tempo, as dores que foram empurradas para dentro para continuar funcionando. Pai, há lembranças que ainda doem, há palavras que ainda ecoam, há situações que ainda apertam o peito quando são lembradas. Visita esses lugares agora, não com julgamento, mas com cura, não com cobrança, mas com misericórdia. Que toda a dor emocional comece a ser tratada, que todo trauma encontre descanso, que toda a culpa seja retirada. Pai, retira o peso do passado que insiste em se apresentar como identidade. Esta pessoa não é o erro que cometeu, não é a escolha que deu errado, não é a palavra que disseram sobre ela. Ela é filha, ela é cuidada, ela é amada. Cura, Senhor, as marcas deixadas por rejeições, por abandonos, por traições, por perdas que não foram compreendidas. Que o coração volte a confiar, que a alma volte a respirar leve, que o medo de se machucar novamente não impeça novas experiências. Pai, onde houve silêncio forçado, traz voz. Onde houve bloqueio emocional, traz fluidez. Onde houve endurecimento, traz sensibilidade. Não permita que esta pessoa se feche por proteção. Ensina-a a se guardar em Ti, não atrás de muros emocionais. Vai curando também o cansaço invisível, a exaustão que não é física, mas espiritual. O desgaste de lutar tanto tempo sem ver resultados. Renova as forças do interior, reorganiza os pensamentos, alinha emoções que estão confusas. Pai, se houver lágrimas guardadas, acolhe. Se houver dores sem nome, entende. Se houver pedidos não ditos, ouve. Que o Espírito Santo circule agora por cada lembrança, por cada emoção, por cada sentimento mal resolvido. Que aquilo que estava pesado comece a se tornar leve. Que aquilo que estava apertado comece a se soltar. E que esta pessoa sinta, mesmo sem palavras, que algo está sendo tratado dentro dela. Que a paz não seja ausência de problemas, mas presença de Deus. Que o coração encontre descanso, que a mente encontre silêncio, que a alma encontre abrigo. Seguimos, Senhor, mais leves, mais rendidos, mais confiantes. Senhor, neste momento, traz libertação ao coração desta pessoa. Libertação dos medos que não foram ditos, dos receios que se formaram ao longo da caminhada, das inseguranças que surgiram após tantas tentativas. Pai, há medos que não fazem barulho, mas controlam decisões. Há receios que não são falados, mas moldam comportamentos. Visita esses lugares agora. Onde houve medo de errar, traz coragem. Onde houve medo de tentar novamente, traz ousadia. Onde houve medo de confiar, traz segurança. Que toda raiz de medo comece a ser arrancada. Não apenas o medo visível,
mas aquele que se disfarça de prudência excessiva, aquele que paralisa aos poucos, aquele que impede avanços silenciosamente. Pai, fortalece o interior desta pessoa. Fortalece quando ninguém vê. Fortalece quando ela está sozinha. Fortalece quando o coração questiona. Que a força não venha da pressão, mas da presença do Senhor. Que ela compreenda que não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. Que ela entenda que confiança não é ausência de medo, mas decisão de seguir mesmo com Ele. Pai, retira a autossabotagem. Que esta pessoa não se limite por experiências passadas. Que não se diminua por opiniões alheias. Que não se esconda por inseguranças antigas. Que ela volte a se enxergar como o Senhor a vê. Capaz, amada, cuidada, sustentada. Pai, se houve palavras negativas lançadas sobre ela, quebra o efeito agora. Se houve rótulos injustos, retira. Se houve comparações que machucaram, cura. Que a identidade dela seja restaurada em Ti. Que ela não caminhe mais tentando agradar a todos. Que não viva aprisionada à aprovação humana. Ensina-a a caminhar com leveza, com segurança, com propósito. Pai, onde houve medo do futuro, traz esperança. Onde houve ansiedade pelo amanhã, traz paz. Onde houve angústia pelo desconhecido, traz direção. Que esta pessoa sinta que não está perdida, que não está atrasada, que não está fora do plano. Tudo coopera, tudo se alinha, tudo caminha, mesmo quando não parece. Fortalece, Senhor, o coração para perseverar, a mente para confiar, a alma para descansar. Que cada passo dado seja acompanhado pela Tua presença e que esta pessoa avance, não por pressão, mas por convicção. Seguimos, Senhor, com mais firmeza, com mais clareza, com mais paz. Senhor Deus, agora esta pessoa coloca diante de Ti o futuro, não apenas os planos que ela entende, mas também aqueles que ainda estão confusos, não apenas os sonhos claros, mas também os desejos que ela nem sabe explicar. Pai, o amanhã muitas vezes assusta porque não pode ser controlado. Há perguntas sem resposta, há caminhos ainda indefinidos, há decisões que parecem grandes demais. Mas hoje, Senhor, ela escolhe confiar. Escolhe descansar no fato de que o Senhor já está no futuro antes mesmo que ela chegue lá. Entrega, Pai, os sonhos que ainda não aconteceram, as promessas que parecem demoradas, os projetos que ficaram pausados. Se algum sonho precisa ser ajustado, faz com amor. Se algum caminho precisa ser redirecionado, faz com cuidado. Que esta pessoa não confunda atraso com negação. Que ela não interprete silêncio como abandono. Ensina-a a esperar sem ansiedade, a planejar sem se desesperar, a caminhar sem se comparar. Pai, retira a pressa que rouba a paz. Que ela não tente antecipar etapas, que não pule processos, que não force portas fechadas. Dá discernimento para reconhecer quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Fortalece a confiança no Teu tempo, porque o Teu tempo não falha, não se atrasa, não se perde. Pai, se houver medo de não dar certo, acolhe. Se houver receio de errar novamente, entende. Se houver cansaço de esperar, renova. Que esta pessoa saiba que o Senhor não brinca com sonhos, que o Senhor não ignora lágrimas, que o Senhor não se esquece de promessas. Tudo o que foi confiado a Ti está seguro. Pai, alinha desejos ao Teu coração, purifica intenções, direciona escolhas. Que ela deseje o que vem de Ti, não apenas o que parece bom aos olhos. Que cada decisão futura seja tomada com paz no coração, não com medo no peito. Que a confiança seja maior do que a ansiedade. Pai, que esta pessoa avance sem carregar o peso do e se não der certo, e se falhar, e se não for capaz. Que essas perguntas sejam substituídas por confiança, confiança de que o Senhor guia, confiança de que o Senhor sustenta, confiança de que o Senhor cuida. Que o futuro não seja visto como ameaça, mas como promessa. Seguimos, Senhor, com o coração entregue, com os planos nas Tuas mãos, com a certeza de que o caminho está sendo cuidado. Senhor Deus, agora conduz esta pessoa a um lugar de descanso interior. Um descanso que não depende da ausência de problemas, mas da certeza da Tua presença. Pai, há uma fadiga que não se resolve com sono.
Há um cansaço que não é do corpo, mas da alma. Visita esse lugar agora. A mente que não desliga. O coração que se preocupa demais. Os pensamentos que insistem em voltar para aquilo que não pode ser resolvido hoje. Ensina esta pessoa a descansar em ti. A confiar que nem tudo precisa ser resolvido agora. A compreender que há coisas que estão além do alcance humano, mas nunca além do teu cuidado. Pai, silencia os pensamentos acelerados. Que a mente encontre tranquilidade. Que o coração desacelere. Que a respiração fique mais leve. Que cada preocupação seja entregue uma a uma. Aquilo que pesa no financeiro. Aquilo que inquieta nos relacionamentos. Aquilo que gera ansiedade sobre o futuro. Recebe tudo, Senhor. Que esta pessoa compreenda que carregar tudo sozinha não é força, é desgaste. Ensina-a a confiar mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Pai, que a paz que vem de ti se instale como morada. Uma paz que guarda o coração. Uma paz que protege os pensamentos. Uma paz que permanece mesmo em dias difíceis. Retira a necessidade de controle. Que ela entenda que o Senhor cuida melhor do que ela jamais conseguiria. Pai, onde houve inquietação constante, traz estabilidade. Onde houve medo recorrente, traz segurança. Onde houve ansiedade silenciosa, traz alívio. Que esta pessoa consiga descansar sem culpa, parar sem medo, respirar sem peso. Que ela aprenda que descanso também é espiritual. Que a pausa não significa desistência, mas confiança. Pai, envolve esta pessoa com tua presença agora. Que ela se sinta guardada, protegida, acolhida. Que o coração encontre abrigo no teu cuidado. Que a alma encontre silêncio no teu amor. Seguimos, Senhor, com passos mais leves, com pensamentos mais calmos, com a paz que só o Senhor pode dar. Senhor Deus, agora conduz esta pessoa a um lugar de gratidão consciente. Não uma gratidão automática, nem superficial, mas uma gratidão que nasce do reconhecimento. Pai, mesmo em meio a lutas, há motivos para agradecer. Há livramentos que ela nem percebeu. Há portas que se fecharam por proteção. Há caminhos que não deram certo porque não eram seguros. Ensina esta pessoa a enxergar além da dor imediata. A reconhecer que o Senhor esteve presente em cada etapa, mesmo quando tudo parecia confuso. Pai, obrigado pela vida, pelo fôlego, pela força que se renova. Obrigado pelos dias difíceis que ensinaram resistência, pelas noites longas que ensinaram dependência. Obrigado pelas respostas que vieram e também pelas que ainda não chegaram, porque até o silêncio tem propósito. Pai, que esta pessoa desenvolva um coração agradecido independente das circunstâncias. Que ela entenda que a gratidão não ignora a dor, mas impede que a dor domine. Que o agradecimento fortaleça a fé. Que o reconhecimento amplie a visão. Pai, obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou no caminho dela. Aquelas que ficaram. E até aquelas que partiram, porque ensinaram algo importante. Obrigado pelos recomeços, pelas segundas chances, pelas oportunidades de crescer. Pai, que a gratidão limpe o coração da amargura acumulada. Que a comparação seja substituída por contentamento. Que a reclamação dê lugar ao reconhecimento. Que esta pessoa aprenda a celebrar pequenas vitórias, a valorizar progressos discretos, a honrar cada passo dado. Pai, obrigado porque o Senhor sustenta mesmo quando ela não percebe. Obrigado porque o Senhor cuida mesmo quando ela se sente fraca. Obrigado porque o Senhor não desiste quando ela pensa em desistir. Que a gratidão se torne uma prática diária, um exercício de fé, um posicionamento espiritual. Que este coração se fortaleça ao reconhecer que tudo vem de ti. Seguimos, Senhor, com o coração mais leve, com a fé fortalecida, com os olhos atentos a tudo o que o Senhor já fez e ainda fará. Senhor Deus, agora conduz esta pessoa a uma caminhada diária contigo, não apenas em momentos de necessidade, não apenas em dias difíceis, mas em cada passo comum da vida. Pai, ensina-a a te buscar não só por respostas, mas por relacionamento. Que ela aprenda a te ouvir no silêncio do dia, nos detalhes simples, nas decisões pequenas. Que a fé não seja apenas emoção, mas direção.
Pai, alinha o coração desta pessoa com a tua vontade, retira confusões internas, remove desejos que afastam, reorganiza prioridades, que ela saiba discernir o que vem de ti e o que nasce apenas da ansiedade. Ensina-a a obedecer mesmo quando não entende tudo, a confiar mesmo quando o caminho não está claro. Pai, que cada escolha seja guiada pela paz, que cada passo seja dado com sabedoria, que cada decisão seja acompanhada da tua presença, que ela não se apresse quando o Senhor pede espera, que não se paralise quando o Senhor pede movimento. Dá sensibilidade espiritual para perceber teus sinais, teus direcionamentos, teus cuidados. Pai, retira distrações que roubam foco, pensamentos que desviam, influências que enfraquecem, que o coração permaneça firme, que a fé permaneça constante, que a confiança permaneça viva. Ensina esta pessoa a caminhar com o Senhor nos dias bons e nos dias difíceis. Que ela não dependa apenas de sentimentos, mas da certeza da tua fidelidade. Pai, onde houve instabilidade espiritual, traz firmeza. Onde houve afastamento, traz reconexão. Onde houve frieza, traz sensibilidade novamente. Que a presença do Senhor se torne prioridade, não obrigação, mas desejo. Que a oração seja refúgio, que a palavra seja direção, que a fé seja sustentação. Pai, que esta caminhada seja marcada por crescimento, por maturidade, por constância. Que ela compreenda que andar com Deus não é ausência de lutas, mas certeza de cuidado. Seguimos, Senhor, dia após dia, passo após passo, confiando que o Senhor guia cada detalhe do caminho. Senhor Deus, agora envolve esta pessoa com a tua proteção. Não apenas uma proteção visível, mas aquela que guarda o interior, que protege pensamentos, que preserva o coração. Pai, há batalhas que não são vistas, conflitos silenciosos, pressões internas, ataques que acontecem na mente e tentam enfraquecer a fé. Visita esses lugares agora. Coloca um limite espiritual sobre tudo aquilo que tenta roubar a paz desta pessoa. Que pensamentos negativos não criem raiz. Que palavras lançadas contra ela não tenham poder. Que influências erradas não encontrem espaço. Pai, reveste esta pessoa com tua presença. Que ela se sinta segura mesmo em ambientes difíceis. Que se sinta guardada mesmo quando não pode controlar tudo. Protege o coração contra decepções repetidas, contra expectativas frustradas, contra desgastes emocionais. Pai, onde houve ataques à autoestima, restaura. Onde houve tentativas de desânimo, fortalece. Onde houve confusão espiritual, traz clareza. Que esta pessoa compreenda que não está vulnerável, porque está sob o teu cuidado. Que ela não viva em estado constante de defesa, mas em confiança. Pai, afasta aquilo que não vem de ti. Afasta relacionamentos tóxicos. Afasta ambientes que drenam energia espiritual. Afasta palavras que machucam e não edificam. Que ela tenha discernimento para reconhecer o que deve permanecer e o que precisa ser deixado para trás. Pai, protege também os pensamentos antes de dormir. Protege as emoções ao acordar. Que a mente encontre descanso. Que o coração encontre segurança. Que a alma encontre abrigo. Pai, que esta pessoa saiba que pode caminhar confiante, não porque é forte sozinha, mas porque o Senhor vai à frente. Que cada dia seja vivido sem medo constante, sem paranoia, sem peso desnecessário. Que a proteção do Senhor não seja apenas um pedido, mas uma certeza. Seguimos, Senhor, seguros em Ti, confiantes no Teu cuidado, sabendo que nada foge do Teu olhar. Senhor Deus, neste momento final desta oração, confirma no coração desta pessoa quem ela é em Ti. Que ela não saia daqui com dúvidas sobre o próprio valor. Que não carregue insegurança sobre quem se tornou. Pai, ela não é o que sofreu, não é o que perdeu, não é o que deu errado. Ela é alguém que está sendo cuidada, alguém que está sendo fortalecida, alguém que está sendo conduzida. Que esta pessoa compreenda que a identidade dela não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. Que ela se veja como alguém protegida, amparada, guiada. Pai, firma os passos dela. Que ao encerrar esta oração, ela sinta estabilidade interior. Não uma euforia passageira,
mas uma confiança serena, que ela saiba que pode seguir o dia, a noite, a vida, com mais paz no coração. Que as palavras ditas aqui não se percam, mas permaneçam ecoando como lembrança de que o Senhor está perto. Pai, quando o medo tentar voltar, que ela se lembre desta oração. Quando a ansiedade surgir, que ela respire e confie. Quando a dúvida aparecer, que ela escolha descansar em Ti. Que o coração dela não volte ao lugar de peso, mas permaneça no lugar de entrega. Pai, abençoa os pensamentos, abençoa as decisões, abençoa os próximos passos. Que a fé dela não dependa apenas de momentos intensos, mas se torne constante, firme e madura. Que ela caminhe com sabedoria, com discernimento, com paz. E que mesmo nos dias difíceis, ela se lembre, não está sozinha. Senhor, guarda esta pessoa ao deitar e ao levantar, ao sair e ao entrar, nos momentos bons e nos momentos desafiadores. Que a Tua paz permaneça como abrigo, que a Tua presença permaneça como direção. E agora, Pai, entregamos tudo em Tuas mãos. O que foi dito, o que foi sentido, o que ainda será vivido. Confiamos, descansamos, seguimos. Amém.